primícias. Quem lembra que é primícia? Glória a Deus. Fala para o irmão do lado, tá vendo? Primícias, dia de honrar a Deus, dia de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu coloquei como tema, né, na vibe da realização, né? E quando eu falei de manhã na vibe, teve gente que até deu risada. Eu falei, onde eu posso estar arrumando essas palavras mais modernas aí, né? Mas vibe quer dizer vibração, sintonia. Então é a mesma coisa que eu dizer, na sintonia da realização. É a mesma coisa, então na vibe da realização. Quando eu entendo isso, eu começo a entender que eu preciso encontrar o caminho da realização, que eu preciso buscar. Eu creio que todos estamos aqui, desejamos achar um caminho que mude a nossa vida, um caminho que abençoe o nosso casamento, um caminho que mude a nossa empresa, que abra o nosso entendimento para tudo o que Deus tem preparado para nós. Porque muitas vezes a gente não percebe, até foi bom esse último testemunho por isso, a gente não percebe que nós estamos quebrando princípios de Deus. E quando nós estamos quebrando os princípios, nós estamos bloqueando a bênção na nossa vida. É muito importante a gente entender isso. Eu creio nisso de uma forma especial. Todos desejamos andar nessa vibe. Todos nós precisamos e queremos realmente, né, estar nessa sintonia. Quando alguém vai a uma viagem e faz o quê? Segue os critérios. Vai de avião, ele tem que chegar antes no aeroporto, ele tem que ter o bilhete, ele tem que ter todas aquelas coisas que são estabelecidas. Ele não começa a fazer as coisas do jeito que ele acha. Não. Comprei passagem para as 17, mas vou chegar lá 17h30. Quando ele chegar lá, o avião está esperando ele? Já foi. Pode procurar outro que esteja era. Então nós precisamos entender que nós queremos que Deus manifeste, realize, mas nós mesmos não estamos muitas vezes cumprindo o princípio de Deus. Não estamos dando fruto onde nós fomos plantados. Olha, isso serve também para a igreja. Ah não, meu líder que é ruim. Não, meu pastor que não é bom. Não, é que esse grupo aqui é fraco. E de repente você percebe que a pessoa que está com a visão distorcida, ela que não está enxergando, ela que não está percebendo. Quem percebeu hoje uma manifestação do Espírito Santo nesse lugar? E se o Espírito Santo está no lugar, não há uma manifestação? Milagre, cura, restauração, transformação, liberação. Há algo que acontece. Então quando nós entendemos isso, nós falamos, espera aí, quem precisa mudar não é o Espírito Santo. Quem precisa mudar não é a igreja. Quem precisa mudar muitas vezes sou eu. Eu preciso mudar. Fala para o irmão do lado, você está entendendo? O que ele falou? Pois é, quando falamos da prosperidade de Deus, temos que pensar da mesma maneira. E hoje é importante entrar na vibe das primícias, entrar nessa direção, entrar nessa sintonia, para entender como é que funciona, né? Mexe contigo. Aquele testemunho que foi contado aqui também, que a pessoa falou o quê? Olha, eu estava apertado, mas eu pagava lá, entregava minhas primícias, entregava meu dízimo, entregava, né, uma oferta, e às vezes o dinheiro faltava para as outras coisas, mas eu tinha um objetivo. Passou o tempo, Deus retornou a ela de uma forma especial, deu a ela a condição de quitar as suas dívidas, de pagar as suas coisas, e até mesmo de ter um carro. E aí você começa a entender que Ele responde quando você entra nessa dimensão. Quando você entra nessa posição, Ele pode responder a você. Então precisamos mudar o nosso enfoque. Em Gênesis, no capítulo 28, lá no versículo 11, fala de um sujeito muito conhecido, Jacó. Já ouviu falar? Ou Israel? Esse Jacó, olha o que fala aqui no versículo 11. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, tomou uma das pedras daquele lugar, por seu travesseiro, deitou-se naquele lugar, sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: sou eu o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Deus conhecia o pai dele, Isaque, conhecia o avô dele, Abraão. A promessa já tinha sido dada a Abraão, já tinha sido dada a Isaque, mas quando chegou nele, aqui agora, ele enxergou a escada, os anjos subiam e desciam, Deus apareceu no topo da escada. Que intimidade, Deus lá em cima
Mas Deus falou uma palavra aqui muito interessante: darei a ti. Darei é presente ou é futuro? Quando eu falo, eu darei uma bolacha na sua... Não. Quando eu falo assim, eu vou te dar um copo, darei um copo d'água para você. O que eu estou querendo dizer? Não agora, será depois. E ele está dizendo aqui, por que não agora? Se os anjos estavam lá, se ali diz que era uma porta com o céu, se havia uma escada posta e Deus estava em cima dela, por que Deus não estava entregando para ele na hora? Porque ele precisava corrigir a sua vida. Ele estava com vamos dizer, a vida dele, vamos falar torta. Ele tinha quebrado princípios de Deus. Ele tinha mentido. Ele tinha enganado seu irmão. Ele tinha saído de casa praticamente fugido. Levaram 20 anos para que ele fosse, pensasse, entendesse, voltasse até o vale de Jaboque e corrigisse sua vida. Quando ele corrige a vida dele, é que aí sim começa a manifestação da promessa de Deus. Agora, quantas promessas você tem na sua vida? Alguém tem promessa de Deus aqui? Alguém já recebeu um profeta, alguém dizendo para você, ó, Deus vai prosperar a sua casa, Deus vai prosperar o seu trabalho. Você abriu a Bíblia e Deus falou, eis que sou contigo e vou mudar a tua história. Já ouviram isso? Agora, quantas pessoas têm promessas, mas a promessa ainda não chegou? Faz assim, tem promessa, mas não chegou ainda. Você vê quantas mãos? Acabou a de roça. De quem será que é a culpa desse negócio? Por que é que essa bênção não chega? Por que é que Deus está dizendo para você, darei? E por que ele não diz logo, toma, resolve, estabelece, está aqui, é seu? Quando ele falou para Jacó, darei, ele estava dizendo assim, assim que você reconhecer os meus princípios e corrigir a sua vida, eu entrego na sua mão. Eu coloco na sua vida. Eu dou a você a condição. Nós não entendemos essas coisas. Nós achamos sempre que Deus está faltando conosco, que algum demônio entrou no caminho e bloqueou, foi ele. Só pode ter sido ele. Deus em algum momento não viu e ele entrou no meio. Mas nós jamais pensamos naquilo que o irmão testemunhou. Que o Espírito Santo diga para você, ei, corrige a sua vida. Ei, muda a sua história. Ei, volta lá e ora. Ei, acredita que fui eu que te coloquei. Não importa se é muito ou pouco, porque ele diz, se for fiel no pouco, no muito te colocarei. Então não é a quantidade, é a qualidade. É aí que muda a história. As pessoas estão ligadas que tem que ser logo muito, mas Deus fala, não, eu vou dar um pouco para ele e ver como ele reage no pouco, para ver como é que nós vamos fazer com muito. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas acreditam que Deus está falhando, ou alguma coisa está bloqueando, ou ele não tem sorte mesmo, começa aquelas histórias, ou essa igreja não é bem abençoada, ou aquele irmão não é isso, aquele outro não é aquilo. Mas a grande verdade é que se nós fôssemos entrar nessa intimidade que o irmão entrou, chamando o Espírito Santo para conversar, ele rapidamente diria para você, está aqui, ó, é só mudar isso, ó. Porque há alguns princípios que estão na Bíblia e que o ser humano não gosta de cumprir. Honra, obediência, e cada um deles estão ali colocados. Deus em primeiro lugar, ouvir e colocar em prática, ou seja, praticar a fé. Ele não gosta, quando ele acha que não é não. Não é assim não. Meu líder é um cara legal. Eu não vou fazer o que ele quer não. Outro princípio que você já jogou fora. Outra barreira que você colocou aí para não poder chegar na presença de Deus. Que é isso, apóstolo? Está demorando, mas vai acontecer. Vai. Por exemplo, para Jacó levou 20 anos. Mas ele percebeu. Ele percebeu. Mas tem gente que morre e não percebe. E diz que vai ter que ser assim até o fim. Não vai ter que ser assim até o fim, porque você vai corrigir, vai mudar, vai reestruturar e vai estabelecer a sua vida de outra maneira. Deus mostrou a escada para ele. Deus mostrou os anjos para ele. Deus mostrou a entrada do céu para ele, mas não deu a bênção na mão dele. Mas não deu a bênção. Por isso que nós às vezes podemos sapatear, falar em línguas, podemos fazer muitas coisas. Nós podemos ter cargo na igreja, nós podemos muitas coisas. Mas se nós quebramos princípios, vão ficar retidos as suas bênçãos. Vão ficar paradas as suas bênçãos. Não é que ele vai roubar de você, porque ele não rouba. Mas ele vai deixar stand-by. Para aqui, deixa eu ver. Vamos ver se ele consegue entender
Porque o filho mimado, quando recebe as coisas, ele não presta atenção. O filho mimado, quando ele fica recebendo coisa, ele continua a ser desobediente ao pai. Por isso muitas vezes Deus permite que fique tudo travado. Por quê? Porque ele não quer um filho mimado, ele quer um filho maduro, ele quer um filho que enxergue, um filho que entenda, um filho que viva a promessa. Porque quando você entende isso, aí não falta mais nada para você. Aí você colhe até onde você não plantou. Aí tudo que você precisar, você vai colher e será abençoado. Quando nós olhamos para essas palavras, a gente começa a ver assim, puxa vida, Jacó era considerado da família, entre aspas, real, né? Abraão, Isaac, ele estava numa família, numa dimensão maravilhosa, uma vibe aí, sensacional. Aí você fala, mas aquilo lá foi um caso. Não, a gente pode entrar aqui em um outro caso. A gente pode entrar aqui de repente e pensar em Moisés, que era um grande homem de Deus, um homem que teve uma intimidade tão grande, um homem que participou com Deus de uma forma tão maravilhosa, que quando Jesus estava lá naquele monte e é chamado dois para estarem com ele, um deles é Elias e o outro quem é? Moisés. Foram dois, Elias e Moisés. Então você vê quem era Moisés. E aí você olha e fala assim, uma pessoa com um poder desse, com uma autoridade dessa, com um coração desse, ele tem que ser um grande homem de Deus. E aquele que vai seguir a ele, Josué, ele ficou junto com Moisés. E Deus, quando tinha que escolher mais alguém, ou o próximo, ele disse o quê? Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele estava dizendo o quê? Do jeito que eu tratei, que eu gosto, que eu trabalho com Moisés, assim eu vou fazer com você também. Então quando a gente olha para Josué, a gente começa a enxergar Moisés. Quando a gente olha para Moisés, a gente começa a enxergar a manifestação e o poder de Deus, ou seja, a alegria de Deus. Mas espera aí, quando de repente a gente está olhando aqui para Josué e começa a pensar um pouco, espera aí, o que aconteceu? Josué teve um momento que foi aflitivo, que depois que ele recebeu toda aquela palavra poderosa, né? Deixa eu ler aqui para você, acha aqui embaixo, olha, como Deus falou com ele, aqui em capítulo 1 de Josué, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, rebasque a dubrique a minha rácia, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais e daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você imagina você recebendo essa palavra? Como é que você se sente? Se passar perto de uma agulha, explode. Pô, eu sou um cara, eu estou numa intimidade perfeita, eu só preciso tomar cuidado com algumas coisas. Eu não posso quebrar princípios, eu só não posso me distanciar daquilo que Moisés deixou escrito para mim fazer. Eu só não posso abrir mão de ser orientado diretamente como a palavra de Deus diz. Se eu fizer tudo isso, e não vai ser fácil muitas vezes, porque muita gente vai tentar tirar a Josué da posição, mas ele fala, se você ficar, se você perseverar, se você abrir os seus olhos, se você falar comigo, você vai estar nessa posição. Ninguém vai resistir a você, quer dizer, todo mundo vai ter dificuldade quando passar por você, não tem como, né? Não há nada que possa atrapalhar você de receber aí a sua vitória, de ser tocado pelo meu poder. Quando ele fala isso, ele está lá começando a caminhada de Josué, e Josué vai passando a cada dia, e chega um dia que Deus fala para Josué, agora é hora de entrar lá
Jericó. E ele pega e manda os espias dele. E os espias quase são pegos, mas aquela prostituta, ela abre um precedente, e ela protege aqueles homens de Deus, e ela leva a sério a palavra que é determinada a ela, e ela obedece rigorosamente como foi determinado, e eles dizem para ela que ela será o que? Resgatada, que todo aquele lugar será tomado, mas ela será resgatada. Eles descem pelo muro, saem, você conhece essa história. E uma coisa importante da gente entender: Jericó não era qualquer lugar. Jericó era uma cidade muito bem fortalecida. Em Josué 6:1 fala assim: Jericó estava rigorosamente fechada. Ela estava rigorosamente, não existia espaço, não tinha facilidade. Eles fechavam os portões, ninguém passava, ninguém entrava, ninguém saía. Não eram muros quaisquer, não era um murinho, né, baixo, não era um murinho frágil. Mas aí os historiadores, eles contam que tinha lugares lá que o muro tinha 6 metros de altura. 6 metros de altura, meu irmão. Você imagina lá no quinto ou no sexto andar lá do seu prédio, que outros lugares iam mais acima ainda, chegavam a ter 9 metros de altura, e que a largura dela chegava a ter 6 metros, onde passavam 2 carros, né, na época, passavam 2 carros, um ao lado do outro. E aí você começa a imaginar, puxa vida, ele disse que estava totalmente fechada, que não tinha como entrar. Ela tinha, segundo falam, 32 quilômetros quadrados, não era pequenininha. Mas Deus dá uma ordem para ele: você vai tomar posse desse lugar. Ele fala aqui, ó: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó, ao seu rei, aos seus homens valorosos, os soldados, o exército deles, todo protegido. E Deus fala assim: eu vou entregar na sua mão. Se eles tentassem passar pela porta, provavelmente de cima das muralhas, eles matariam eles. E aí Deus dá aquela estratégia que você conhece muito bem, dá as voltas. Primeira volta, segunda volta no outro dia, tal, até que no 7º dia eles deram 7 voltas, tocaram a buzina, gritaram, e a muralha fez o quê? Caiu. E ela caiu. E quando ela caiu, a ordem era: passem por cima da muralha e matem a todos aqueles homens. E eles passaram. Somente Raabe pode ser salvo, ou aqueles que estiverem dentro da casa dela. Combinado, fechado, fizeram. E aí depois disso tudo, eles saem de lá vencedores, colocaram fogo em tudo, estão bem, está tudo certo, deu certo. Josué muito feliz, e o povo todo lá se achando, pegaram lá as coisas. Mas Deus deu uma ordem para eles. Deus deu uma ordem que está aqui no versículo 17 do capítulo 6. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem na casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Ele fala aqui de uma forma tão clara, que se pegassem coisas de lá, primeiro, se fosse ouro, prata ou vasos de ferro, teriam que ir para o Senhor, teriam que ir para colocar lá aonde tinha o tesoureiro, vamos dizer, do templo, aquela coisa toda, era para Deus. E o restante tinha que ser queimado. Eles ouviram, legal, combinou, tudo bem, a gente vai fazer desse jeito. Vamos falar do dia de hoje? Vamos falar que chegasse aqui na igreja e falasse: pessoal, nós vamos combinar, Deus vai abençoar vocês poderosamente. Alguém quer ser abençoado? Deus vai enriquecer você, Deus vai dar a você a viagem que você sonha, o trabalho que você quer, Deus vai colocar o melhor nas suas mãos, vai dar a você tudo que você precisa. A gente só precisa combinar o seguinte: não façam nada que seja loucura. Anátema quer dizer loucura. Não façam nada que seja loucura. Como assim? Não façam nada. Tudo que possa desagradar a Deus, porque Deus é o Senhor, você vai seguir pela palavra de Deus, tá ok? Tá ok. Então mentira pode? Prostituição, roubo, desobediência aos líderes. O que mais? Fala mais um aí. Tudo isso aí que você pensou, não pode. Tá bom? Vamos simplificar a história.
E aí todo mundo fala, legal, nós vamos, é isso mesmo, seu apóstolo, a gente vai ficar próspero, a gente vai crescer, a gente vai realizar, nós vamos ultrapassar todos os limites, e eu vou fazer missões, e o outro fala, não, eu vou ajudar o povo com a casa de paz, e todo mundo está feliz, tudo, né, eu vou ter carro para levar pessoas para lá e para cá, sabe uma coisa, eu vou comprar até um micro-ônibus, que é para levar o pessoal da célula. E a palavra veio e fala, é isso mesmo, faz mesmo, é desse jeito. Aí você de repente, passa um tempo, e você chega lá, ao invés de sobrar dinheiro, falta dinheiro na sua casa. Aí vem uma enfermidade e você começa a ficar, poxa vida, estou gastando todo o dinheiro em remédio. Aí o filho começa a brigar com outro filho. Aí a mulher briga com o marido. Aí começa uma bagunça na família. Aí você fala assim, mas peraí, eu tinha uma promessa de Deus, eu tinha uma promessa de viajar, eu tinha uma promessa de ter saúde, eu tinha uma promessa de comprar o micro-ônibus, eu tinha uma promessa de fazer isso, fazer aquilo. Agora eu estou desanimando e não vale mais. E aí você fala assim, o que aconteceu? E aí quando você vai ver, dentro do grupo, começa a ter pessoas que estão fazendo o quê? Exatamente aquilo que foi falado para não fazer, para não se realizar. Pessoas mentindo, pessoas desobedecendo a liderança, pessoas brincando com as coisas de Deus, brincando com a palavra de Deus. Você acha que Deus se deixa escarnecer, irmão? Não deixa. E tudo isso a gente faz meio sem pensar, meio, é que está difícil, é que não sei o que, a gente tem desculpa para tudo. O ser humano ele é fácil de arrumar desculpa, então ele tem desculpa para tudo. E aí ele começa a fazer tudo que é vontade dele, e não a vontade de Deus, e nem o que a palavra de Deus deixou registrada. Ele falou aquele momento dizendo o que era para seguir Moisés, a sua palavra, meditar naquela palavra de Deus, dia e noite. De dia a pessoa medita na palavra, de noite ele fica nos filmes pornográficos, ou na internet, na pornografia, ou na mentira. E aí? Dia e noite. Quando a gente olha para isso, a gente vê assim, olha, ele falando aqui, se guarde da loucura, para que assim não façais maldito o arraial de Israel. Quem está tornando a bênção em maldição, na maior parte das vezes, somos nós mesmos. Nós mesmos. Porque ao invés de a gente fazer o que Deus determina, nós fazemos o que achamos certo. Você já imaginou? De repente Deus fala assim, ó, vou te plantar naquele lugar para que você vá lá e dá fruto. Aí a árvore sai correndo e vai dar umas voltas, volta de novo. Falei que ia te plantar, então você tem que dar fruto. E se você não dá fruto, tem alguma coisa errada. Árvore que não dá fruto, ela não progride, não tem razão de existir ali. Ela pode ser bonita, até encanta as pessoas. Quanta gente chega e fala, nossa, que folha bonita, que coisa bonita. Mas se a pessoa ficar do lado dela pro resto da vida, morre. Porque não tem alimento. Alguém come tronco? Não. Alguém come flor? Não. Então tem que ter o quê? Fruto. E é isso que precisa entrar no nosso coração. Deus está querendo usar a sua vida, Deus está querendo abençoar a sua casa, Deus está querendo abençoar a sua família, Deus quer cumprir a promessa que Ele fez. Mas se você não mudar a sua vida, a promessa não poderá ser cumprida. Você precisa entender o mistério que Ele tenta explicar e que as pessoas às vezes lutam contra. Mas como assim, apóstolo? Como assim? Então eu vou explicar para você aqui rapidamente, em Gênesis 28:11, fala do mesmo Josué, fala do mesmo povo. Sabe aquele povo que entrou em Jericó, que matou todo mundo, que fez todo aquele esparramo, que saíram de lá, a gente é demais, a gente mata mesmo, a gente bota fogo mesmo, nós somos bons demais. Agora eles vão para uma outra cidade. Está aqui, ó. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das... desculpa, esse aqui, não tinha olhado de baixo. Josué 7:2. Enviando, pois, Josué a Jericó, alguns dos homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, do lado oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi a espiar a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam apenas uns 2.000 ou 3.000, a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram, desde a porta de Sebarim até ferirem na descida. E o coração do povo se derreteu e tornou-se em água. Eles foram lá, tinha uma muralha ali
6 metros de largura, 6 ou 9 de altura. Eles deram as 7 voltas, gritaram, tocaram a buzina, e a muralha caiu, e eles passaram por sobre. Não houve nem guerra, eles foram lá e mataram todo mundo. Uma guerra fácil. O que era impossível foi fácil. Agora o que era fácil, eles olharam, pouca gente, nossa, isso aí a gente mata rapidinho, isso aí a gente resolve agora, vamos resolver, não manda muita gente para não cansar não, manda somente 2.000, 3.000 no máximo para ser fácil, põe 3.000 que já é fácil. Aí Josué falou, legal, vou mandar só esses 3.000 aí, vamos ficar aqui pessoal, vamos fazer um churrasco, uma picanha, vamos ficar aqui tranquilo, vamos ficar aqui, relaxado, porque a guerra vai ser fácil. Aí eles entram na guerra, 36 são feridos, eles saem correndo, o inimigo correndo atrás deles, e eles voltam para Josué agora dizendo, parou cara, não dá, não é possível, eles estão matando o nosso povo, eles correram atrás da gente, Josué não entendeu nada. Aí Josué faz uma coisa, foi lá, ajoelhou, pôs a cabeça no chão, a boca no pó, e foi falar para Deus, que é isso Deus, o que está acontecendo? O Senhor falou que ninguém ia poder comigo, ninguém ia se suster diante de mim, o Senhor falou que o Senhor sempre estaria comigo, o Senhor falou e começou a fazer aquela falação costumeira do crente, o crente tem mania disso, Deus, Deus, e aí Deus falou para ele, pode parar, levanta. Se nós voltarmos à palavra e lembrar o que ele falou que se alguém pegasse alguma coisa, ia trazer o quê? Maldição. E agora eles foram atacados por maldição. Então se ele só fizesse uma comparação, uma analogia rápida da situação, ele diria assim, tem maldição no meio de nós, tem alguém que gerou maldição aqui no meio. Não foi isso que o irmão fez no emprego? Ele, ao invés de ele ir lá e pedir conta, ele foi lá e orar. Quando ele orou para o Espírito Santo falou para ele, está aqui, o erro é seu. Ele, ao invés de parar para poder ver, ele foi já chorar para Deus. Deus falou para ele, bota esse povo aí, sorteia aí as famílias, separa aí os capitães, e começa a fazer eles passar um por um, e manda dar glórias a Deus, manda se apresentar a Deus. Hoje, se fosse o dia de hoje, tem crente que mente até o fim, morre mentindo. Irmão, você fez? Não. Você mentiu? De jeito nenhum. Não, tá. Porque ele acha assim, eu estou no tempo da graça, não precisa mostrar nada. Eu não vou me expor. Só que o problema é que essas pessoas já estão expostas perante Deus e perante o diabo. Então quando nós somos chamados a mudar a posição, a restaurar, não é para diminuir, é para abençoar você, é para mudar a tua vida, é para que você reconheça o seu erro, corrija o seu erro e se estabeleça. Só que aí começa muitas vezes a queda de braço. Não, sabe o que é, pastor? O senhor não está entendendo o problema, pastor. O senhor não está entendendo o que está acontecendo. O senhor não está entendendo por que foi feito isso. Não, pior é aquele cara. Não estou falando do cara, o cara é do mundo. Você não é do mundo, você é crente, você tem que seguir pela palavra. Não, é que ele não presta, é que ele... Mas o que você fez? Não, o que eu fiz não importa. Importa, irmão, porque traz maldição para a gente é quando nós entramos no meio da desobediência, no meio do engano, saímos da palavra de Deus, queremos viver da nossa maneira. Então é hora de nós fazermos o quê? Restaurarmos. Deus falou para ele, chama todo mundo, coloca em fila, vai mandando dar glória a Deus um por um, e você vai ver o que vai acontecer. E o que aconteceu? Quando chegou na família de Acã, chegou em Acã, e quando pergunta para ele, ele diz, é verdade, eu peguei uma capa, e eu peguei ouro e prata. De quem era o ouro e a prata? De Deus. Ele tomou a capa que já era a loucura, que já não era para pegar, porque falou para queimar tudo, não levar nada. A capa já era um erro. Mas as pessoas gostam de cometer erros mais graves, porque a gente se sente muito amigo do super-homem, primo do Batman, amigo da Mulher Maravilha. A gente acha assim, não, tem resposta para tudo. Então ele foi lá e ainda pegou o ouro que ia consagrado para Deus. Mas por que Deus queria aquele ouro consagrado para ele? Por quê? Puxa vida, para que ele queria ouro? Deus precisa de ouro no céu?
Diz que ele é o dono do ouro e da prata. Por que ele quer aquele ouro? Na verdade, ele estava mostrando, né, o compromisso com a honra, com as primícias. Porque de todas as guerras que o nosso irmão Josué teve que lutar, de todos os lugares que ele teve que batalhar para poder colocar o povo lá e tomando posse de toda Canaã, o primeiro foi Jericó. E a Bíblia diz que nós temos que pegar dos primeiros frutos e entregar para quem? Você consegue entender que as coisas de Deus não são de qualquer maneira? As coisas de Deus são tão detalhistas, que aí nós começamos a entender que Deus estava ali demonstrando para eles o que? As primícias. Primeiro você vai, entra, vou te dar a vitória, você vai fazer, ou seja, primeiro você planta e você vai colher. Ele não falou assim, primeiro você vai fazer, me dá o ouro e a prata. Não, primeiro você vai colher. Quando você colher, a primeira colheita que você tiver, você vai entregar. E nós às vezes não entendemos o mistério. Eles passaram, venceram aquele povo todo que estava dentro de Jericó, tomaram posse de todo aquele lugar, colocaram fogo em tudo, saíram de lá inteirinho, não perdeu um homem, não morreu um homem. A Bíblia diz que não morreu um. Então foi uma vitória tremenda. Quando eles saem de lá, eles estão bem. E aí uma das pessoas acredita que pode quebrar princípios de Deus. E quando ele quebra o princípio de Deus, traz o que para eles? Maldição. Está escrito lá, traz maldição. E aí quer dizer que eles ganham uma guerra de 32 quilômetros quadrados de muralha. Ela toma aquele lugar, mata lá quem tem que matar, vence quem tem que vencer, pega o que tem que pegar. E quando vai numa cidadezinha pequenininha, toma um couro lascado. Sabe por quê? Porque Deus não parou o projeto. O projeto tem continuidade. Tem muito crente que as coisas dão certo naquela hora que ele fez a coisa errada. Quando ele está mentindo, quando ele está desobedecendo, quando ele está desonrando a igreja, o líder e etc, etc. Ó, deu tudo certo, tá bom. Calma, irmão. Não é em Jericó, é em Ai que o negócio vai pegar. É mais adiante que a casa vai cair. Não é ali, porque Deus não para aquilo que Ele está realizando. Ele deixa acontecer. Só que Ele dá uma chance para você. Corrija a sua vida, saia da maldição. O problema é que o homem, quando não cai o raio na cabeça dele, a mulher, quando não cai o raio na cabeça dela, ela acha assim: no problem, não tem problema nenhum. Deus não liga para isso. Deus olha para o coração. Não é assim que o crente fala por aí? Deus não liga para isso. Deus olha para o coração. O coração é bom, o coração é amoroso, o coração é... Meu irmão, enganoso o coração, que muitas vezes leva as pessoas à derrota, mas não leva na hora. Vai até a cidade de Ai, vai nas pequenas coisas, porque Ele vai mostrar a você a grandeza dEle lá na frente. A continuidade. Quantos reis Josué venceu? 35, diga 35. Ele venceu 35 reis. O primeiro estava em Jericó. Ele foi lá, ganhou, venceu. A promessa era que cada lugar que ele passasse, ele seria vencedor, que ele derrotaria, que nada, nenhum mal viria sobre eles, praga nenhuma atingiria eles. Só que de repente, logo no segundo, no pequeno, machuca. Mas ele vai e cumpre a palavra que Deus deu. Qual? Tira fora, extirpa, claramente, mata. Esse homem não é justo, não pode andar conosco, não é certo ele andar com vocês. Ele traz maldição porque ele é desobediente. Oh, graças a Deus nós estamos no tempo da graça, não precisa matar ninguém, né? Senão já pensou? Não ia sobrar muito de nós, né? Mas de repente, ele fala o quê? Vai lá e tira. Quando eles fazem o sacrifício e tiram as pessoas, eles voltam a ter o poder, porque eles restituem a intimidade com Deus. Eles foram na casa do Acã, na tenda dele, cavaram onde ele falou, acharam a capa, embaixo da capa estava lá o ouro e a prata. Eles trouxeram,
colocaram o ouro na mão estavam cuidando lá do tesouro de Deus, queimaram a capa e resolveram o problema. Saíram dali, voltaram na cidade de Ai e acabaram com a cidade. Foram lá e venceram a guerra. E cada vez que ele foi andando, em cada cidade que ele foi entrando, por quê? Porque agora ele estava cuidando de não permitir que aquele povo saísse fora do propósito de Deus. Será que dá para você entender que é necessário o conserto, que nós temos que santificar, restaurar, restituir a nossa intimidade? Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos alcançar o objetivo. Tudo aquilo que você viu no começo do culto é fantástico. Unção, graça, poder, autoridade, é fantástico. Mas ela só serve para aqueles que têm intimidade com Deus. Porque aqueles que passam por aqui, recebem tudo isso, mas não tem continuidade, é como um balde furado. Você enche ele, mas daqui a pouco, conforme você for andando, ele vai vazando, escorrendo. E daqui a poucos dias, ele está vazio. Daqui a poucos dias, ele está reclamando, ele não está gostando, ele está achando que isso. Por quê? Porque ele não consertou, ele não ajeitou, ele não colocou em ordem o que estava precisando ser restaurado. Se entendemos nós isso, nós falamos, peraí, então é hora de nós avaliarmos a nossa vida. É hora de fechar o buraco do balde. É hora de nós entendermos que quando tem certas orientações da Bíblia que falam claramente, porque os judeus, quando eles foram recebendo essas informações, quem escreveu o Gênesis? Não foi Moisés? Alguém tem dúvida? Acho que melhor não mexer com teologia aqui, que ninguém vai responder, né? Mas toda aquela parte de Levíticos, tudo aquilo que você lê de festas, de tudo aquilo, foi escrito por Moisés. E aí de repente você fala assim, se Deus mandou Moisés registrar tudo isso, é porque ele não queria? Ou porque ele queria? Porque ele queria. Mas ele queria o quê? O dinheirinho? Não, porque tudo é dele. Ele criou o céu e a terra. Se ele quisesse, ele tomava. E aí de repente ele faz o contrário. Ele institui as festas. Ele institui toda vez que tinha semeadura, tinha uma festa, tinha uma oferta, tinha um sacrifício. Toda vez que tinha uma colheita, tinha uma oferta, tinha um sacrifício, tinha uma festa. Cada passo que eles davam, o purim, tem uma festa, tem ali um sacrifício, tem alguma coisa acontecendo. Mas era para que o quê? O homem nunca esquecesse que estava debaixo do cuidado de Deus, que a intimidade que ele tinha, a intimidade que estava sobre ele, era para uma grande realização, é para algo grande. Não é um momentinho, não é algo passageiro. Quando eu falo que ele venceu 35 reis, não foi em 35 dias. Muitos anos se passaram. E ele foi lidando em cada situação. Quer dizer o quê? Que a vida dele era feita de vitórias. Lutas, sim, mas vitórias. Determinação, autoridade, poder. Então eu penso um pouco. Se você tem projetos ou promessas de Deus na sua vida, e elas não estão acontecendo, eu preciso restaurar, eu preciso colocar em ordem, eu preciso mudar. Agora, em nome de Jesus, não avalie pelo que você acha, leia a Bíblia, por favor. Porque quando eu vou falar com as pessoas, mas eu acho, quando começa o eu acho, me deixa desesperado. Porque não tem, como é que eu vou discutir um negócio que eu acho? Eu vou no médico, o médico olha para mim e dá essa receita. Por quê? Porque eu acho que vai ser bom para você. Fala, para aí, doutor, experimento em mim não, né? Vamos experimentar no outros bichinhos. Por quê? Porque eu quero alguém que faça o exame, entre no profundo e diga exatamente o que está acontecendo. Se você quer viver a manifestação de Deus, se você quer viver o poder de Deus, a primeira coisa é entender como Deus trabalha, é ficar dentro dos princípios dele e viver todas as promessas dele do jeito que ele colocou. Porque se é daquele jeito, dá certo. Tem gente que briga com o GPS, não tem? Entre na primeira direita. Não entra nada, não gosto de entrar aqui. Ele fala o quê? Recalculando a rota. Aí você vai e ele fala, entre na segunda direita. Não vou.
Agora até essa máquina quer mandar em mim. Já não chega minha mulher em casa, agora até o GPS quer mandar. Não, irmão, não é esse o problema. Você tem que ter na sua cabeça, na sua consciência, que aquele aparelho foi determinado por uma porção de gente aí, trabalhado, né? Pouca gente sabe, mas começou em Israel, GPS. E aí de repente você fala assim: eu vou seguir, porque ele vai me levar na porta, no lugar. Às vezes ele passa por lugares que não é muito bonito. Às vezes ele passa por lugar, mas como direção e regra, normalmente você chega no lugar. Pode ter medo, pode ter dúvida, mas ele vai te colocar na posição. E nós precisamos entender isso. Que adianta você ser cristão, ou dizer que é, e não obedecer a palavra de Deus? Pensa um pouco. O que adianta? Ah não, eu sou crente, mas eu não obedeço a Bíblia não. Está na igreja perdendo tempo? Está na igreja, podia estar assistindo a televisão, o Faustão, aquela coisa linda, maravilhosa. É por isso que eu não fico, apóstolo, eu prefiro ficar na igreja. Ah, bom, tudo bem. Vai no cinema, irmão, que dá mais legal. Você escolhe o filme. De repente, pensa um pouco. Você está ficando dentro da igreja, provavelmente está salvo, mas vai sofrer longos anos porque não vai alcançar aquilo que era a promessa de Deus para a tua vida. Você montou todo o sonho, você montou toda a ideia do que Deus te falou, você imaginou como você ia viver, onde você ia morar, a sua viagem, o seu trabalho, as suas missões, o seu isso, o seu aquilo, e de repente não acontece. Passa um mês não, 2 não, 1 ano não, 2 anos não. Aí você fala: caramba, o que está acontecendo? Eu ia trabalhar na multinacional, Deus falou que eu ia trabalhar, mas por que não está acontecendo? Deus falou que ia fazer isso, mas por que não está acontecendo? Para, pergunta para Ele, avalia com Ele. Josué, em caso de dúvida, foi perguntar para Deus, Deus mandou ele levantar na hora. Pode levantar, para. Não vai ficar choramingando no meu pé, porque você não está fazendo o que está sendo determinado, o que está certo. Seu povo está errado. Então nós precisamos identificar o que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem estabelecido para a nossa vida. O que Ele fez? Ele deu promessa. Você acha que Deus dá promessa para não cumprir? Pergunta para o irmão do lado: Deus dá promessa para não cumprir? Ele não faz isso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Vai. Mas qual é a minha parte? Ficar próximo dEle. Eu imagino, né? De manhã até falei, ó, eu imagino eu estou lá sentado lá da dona Bispa, e de repente eu quero tomar água, mas a água está aqui. Está do lado aqui, ó, tem um copo de água aqui. Aí se eu quero tomar água, eu tenho que vir para perto dessa mesinha que tem a água. E aí eu tenho a facilidade de tomar água. Se eu ficar lá, eu não vou tomar água. Mas se eu sair de lá e vier para cá, eu vou tomar água. Se você ficar na posição errada, você não vai tomar água. Você não vai receber a manifestação de Deus, o poder de Deus naquilo que é real. Você vai ter momentos de empolgação. Sabe o que é momentos de empolgação? Quando a pessoa está aqui, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quando ele passa pela porta, ele tropeça. Ai, droga, olha aí, eu venho na igreja e ainda trago sapato. Tem gente que sai ali fora e encontrou o pneu furado. Nossa, esse demônio tem liberdade, que blá blá blá. Ele já começa a blasfemar, fala um monte de coisa, por causa que furou o pneu, que ele nem viu que ele passou no lugar, o prego entrou, foi esvaziando lentamente, chegou aqui e acabou de esvaziar. Não foi na igreja, foi na proximidade. Quando nós entendemos isso, a gente começa a entender que é hora de nós nos refazermos à presença de Deus. Espera aí, Deus está fazendo coisas tremendas e eu quero viver todas elas. Deus tem uma promessa e eu não abro mão. Tem músicas que falam disso, que Deus, Ele perdoa, que Deus, Ele não guarda nada para depois, como diz. E nós precisamos entender que Ele fez promessas, e que Ele está disposto, mas muito disponível a cumprir. E você? Você está disposto a se posicionar? Porque quando nós falamos de primícias, o pessoal fica pensando só no dinheiro. Ah, hoje é o dia que vai dar uma oferta. Aquela oferta é o fruto do teu trabalho, é a primeira parte para que todo o restante seja próspero. Mas as primícias não é só nisso. Deus fez de Jesus
as primícias de todos nós, porque Jesus morreu para que todos nós pudéssemos entrar no céu. Então ele veio, foi o primeiro a sofrer, sofreu e levou com ele o quê? A chave para você entrar no céu. Se Deus colocou o Filho dele com primícias pela sua vida, o que é que não vale a pena você fazer? Ah, apóstolo, eu não gosto, quando fala de dinheiro, eu não gosto, é porque você ainda não é convertido. O dia que você se converter, isso não vai mais mexer com o seu coração. Você vai ficar muito mais ligado na manifestação, no poder, na autoridade, na realização da intimidade sua com Deus. Por isso, a vibe das primícias é uma configuração diferente de nós olharmos para tudo. Por que é que eu tenho que dar dízimo? Ah, eu não tenho, é opcional, é verdade. Ele diz para a gente devolver, né? Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque o próprio Deus repreende o devorador, o migrador, o cortador, o roubador, que são demônios que tentam entrar na sua vida. Quando você acredita nisso, você está mudando a história do seu recurso, da sua vida financeira. E das primícias? Das primícias, você quando planta, colhe, entrega os primeiros frutos, o sacerdote ora e toda a sua colheita é abençoada. Então você vai colher tudo, o máximo, e normalmente vai usá-lo da melhor forma. Tudo isso é simplesmente dizer assim: Deus está em primeiro lugar na minha vida. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Tudo que eu for fazer, eu coloco Ele na frente. Tudo que eu for fazer, eu entrego as coisas na mão dEle. Agora, engraçado, então eu lembrei na minha cabeça aqui agora. Eu tinha um amigo, na época do mundo, né? Que a gente ia tomar o tal dos Beer Night aí, né? E a gente chegava lá, ia almoçar num restaurantezinho que tinha perto da empresa. Ele era feinho, mas era gostosa a comida, mas era feio que só vendo, né? E a gente chegava lá e ele sempre pedia alguma bebida, né? Ah, eu quero não sei o que, eu não vou falar os nomes aqui, mas aí o cara colocava, a primeira coisa que ele fazia, ia lá fora, primeiro para o santo, e depois ele bebia, né? E eu falava, esse cara é doido, ô meu, que santo, que bicho vai tomar um negócio do chão? Se você tem alguma coisa de bom, eu nem era convertido, eu falava, se tem alguma coisa de bom com esse cara que você fala, pelo menos entrega na mão, vai jogar no chão? Ah não, isso fica tranquilo, porque ele recebe sim, não sei o que, amado, era para os demônios. E ele entregava todo o primeiro gole dele antes de beber, primeiro para o chapado lá de baixo, né? Aí você fala assim, quando olho para Deus, que é Senhor, autor e consumador da minha fé, como é que eu olho para Ele? Ah não, quer falar de dinheiro? Ah, você está louco, mano, que é isso? Quando fumava, 2 maços diário. Quando bebia, jogava para o Zé Pilintra lá embaixo. Agora fala de Deus, vai ficar pão duro, miserável? Pensa bem. Quando nós entendemos o manifestar de Deus, nós falamos, não, eu coloco Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas. O que é todas as coisas, irmão? O que é todas as coisas? Essa palavra é muito profunda, não é? Todas. Quando fala todas as coisas, eu gosto mais de você do que todas as coisas. Aí a pessoa, tá legal, mas ele está dizendo assim, eu te amo demais, você é tudo. Quando nós falamos amar a Deus sobre todas as coisas, é sinal que o dinheiro não é maior, é sinal que o meu carro não é maior, é sinal que as minhas coisas pessoais não são maiores. Eu a partir daquele momento coloco Deus no trono dele, que é um direito dele por ser Deus. Deus quer dizer Senhor. Senhor quer dizer quem comanda de verdade. A gente usa essa palavra Senhor como qualquer porcaria, mas não é. A palavra Senhor quer dizer aquele que tem o comando de tudo. Então se Ele é o Senhor da sua vida, se você acredita nisso, então a partir de hoje, lembra de todos os sonhos que estão parados, de todas as palavras proféticas que foram liberadas na sua vida. Lembra de tudo aquilo que está parado. E pensa um pouco, você está fazendo aquilo que a Bíblia diz que é para você fazer? Eu nem sei o que pode estar acontecendo, mas quantas vezes, eu lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim, você pedir perdão para o senhor, para a bispa, tal, para mim, por quê?
nós nunca tivemos nenhum problema. O senhor não teve. Mas quando eu voltava para casa, eu e minha mulher falava com mais fulano e ciclano, e a gente metia o pau no senhor. Eu falei, mudou nada a minha vida. Ele falou, mas eu perdi o emprego, estou assim, estou assado, me abençoa. Entendi, você percebeu que você angariou maldição para a sua vida. Legal, então você percebeu que o negócio pegou para o seu lado, porque eu mesmo nem sabia o que. Mas a Bíblia diz que não existe maldição sem causa. Quem causa maldição é quem chama a maldição para ele. Então nós começamos a perceber que cada um de nós tem que rever a sua vida, tem que rever como você vê o que Deus te deu, como você vê o seu relacionamento, como você vê a sua família, como você vê o próprio emprego que o irmão falou. Porque se Deus abriu a porta para você, de quem veio a bênção? Não foi de Deus? E quando você cospe nele? Eu estou cuspindo em Deus, porque se foi Deus que colocou isso na minha vida, esse casamento que você está aí, foi Deus que colocou? Você foi abençoado por um líder espiritual? Fui, e depois você vai lá e fala, não, eu cansei disso, sai daí. Peraí, você pediu para Deus, Deus deu, você recebeu e depois você joga fora. Será que você está abençoando a sua vida ou está amaldiçoando a sua vida? Será que você está chamando para você aquilo que Deus quer? Ou você está mais ligado no lucro, naquilo que te dá satisfação pessoal? Então pensa um pouco. As festas, e voltando para as primícias, tinham essa correspondência, tinham essa determinação, tinham esse posicionamento. Nós precisamos honrar a Deus em primeiro lugar, para que Deus possa nos abençoar em todo o restante que nós precisamos. Isso vale para todas as áreas. Mas, como a gente vai dizer, dá para a minha mão ir, meu dedinho não ir? Se ele não foi, é porque ele está morto, né? Foi cortado. Ou seja, o princípio de Deus, eu não escolho, está dentro da Bíblia. Está dentro da Bíblia, todos eles são importantes. Quando eu quebrar qualquer um deles, eu estou quebrando um princípio de Deus. Se for das ofertas, das primícias, estou quebrando. Se for de honra, estou quebrando. Se for de obediência, eu estou quebrando. Não existe como eu separar partes, porque tem gente que gosta assim, né? Gosta da paz de Natal, mas não gosta da paz de Natal. Nossa, como eu gosto do Senhor, é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz, faz eu deitar, Senhor. Deus fala, deita, safado, vai para a cama logo, descansa. Não. Quando ele está falando aquilo tudo, Davi estava falando lá, ele está demonstrando que ele está apertado, angustiado, oprimido. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Apesar de às vezes ele errar, mas ele sabia aonde voltar e pedir perdão. Ele sabia reconhecer. E é isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque as pessoas falam, então nunca mais eu vou pecar. Não, é melhor que você se prepare para não pecar mesmo. Mas se alguma coisa acontecer, a primeira coisa é reconhecer, restaurar, restituir a tua intimidade com Deus. Mudar essa configuração imediatamente. Apóstolo, se eu soubesse o que é, irmão, se você for falar com a tua esposa ou teu marido, ele pode te dizer qual é a área que você está dando uma pisada. Se você for falar com o teu patrão, está tudo bem, tem alguma coisa mais que o senhor queira falar, ele pode te falar alguma coisa que ele está dando. Mas se você tem dúvida espiritualmente, fala com o seu líder espiritual. Vai lá no líder da célula, vai lá no líder da macro, vai aí no evangelista, no pastor que está aí, e fala com ele, olha, eu estou fazendo isso, isso e isso, como você vê? Na verdade, a maior parte das vezes, o líder já viu tudo isso. Mas por que ele não fala logo? Porque ele sabe que ele está mexendo com o muro. Adianta você falar com o muro? Muro, você está torto. O muro vai falar o que para você? O muro não fala. Então, se nós quisermos saber o que está acontecendo, nós temos que ter um coração quebrantado para ouvir e para obedecer. Porque se for só para perguntar, perturbar o líder, é melhor você não fazer isso. Porque quando ele te falar a verdade, você vai ter que ter a capacidade de colocar em prática. Você vai ter que ter a determinação de colocar em prática. Porque aí piora a situação. Quando você não sabe o que é certo, ou não sabe o que é errado, você é apenas ignorante. Mas quando você sabe, você é desobediente. E aí vira maldição para a sua vida. Então a partir do momento que você tiver uma dúvida, você tem como tirar. Mas a partir do momento que você sabe qual é a realização daquela dúvida, você tem que viver.
Isso é bíblico. Aí vira desobediência, rebeldia, e diz que o pecado da rebeldia é igual ao pecado da feitiçaria. E os feiticeiros não entrarão. Você reparou como a Bíblia ela é totalmente, vamos dizer assim, relacionada? Ela não é solta. Não existe um probleminha, resolve que isso aqui vai embora. Não. Você pode ter certeza que está tudo ligado uma coisa na outra e vai indo. Apóstolo, mas o Velho Testamento é velho, né? Não. Jesus disse que não veio para abrogar, veio para fazer cumprir. Ele não falou para jogar fora o Velho Testamento. Ele falou que veio para fazer cumprir o que estava no Velho Testamento. A única diferença é que não existe mais sacrifícios, porque ele se fez o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele trouxe para ele. Mas o restante, Deus sobre todas as coisas, seguir os critérios de Deus, as palavras de Deus, é obrigatório. Então hoje, eu quero te dar essa condição de você restituir a sua vida, de você restaurar a sua vida através de corrigir o seu comportamento. Se você ainda não é primiciante, se você ainda não é dizimista, vai orar, porque você vai continuar sofrendo. As bênçãos vão continuar, umas caem, outras não, é certo, é errado, dá certo, não sei o que, dinheiro entra por um bolso, sai pelo outro. A pessoa não entende por que aquilo progride. De manhã eu fiz um comentário, um rapaz que a gente conhecia que tinha 2 empresas. Ele tinha uma empresa que era dizimista, primiciante, tudo direitinho, e aí ele montou uma segunda, e essa segunda ele falou, não, a margem de lucro é muito apertada, não dá, então eu não vou entregar o dízimo e nem as primícias, porque está muito apertado nessa daqui, então essa aqui vai ficar assim. Explicamos para ele, ele falou assim, você não entende, cara, a margem é muito apertada, deixa dar lucro, que daí eu vou pensar o que eu vou fazer. Passou lá os 2 anos, não chegou a 3 anos, acho que é, e ela faliu. Ele perdeu mais ou menos R$1,5 milhão, e depois disso, ele falou assim, poxa, eu devia ter te ouvido, porque no final eu desobedeci a palavra de Deus, eu não dizimei, eu não primiciei, e a empresa foi à falência. Eu falei, e a outra? A outra está bem pra caramba, é o que está me mantendo, eu estou pagando dívida através dela, graças a Deus. Eu falei, como é que é? Lá é dizimista? Não, lá é dizimista, lá é a mesma pessoa, com 2 empresas, com visões diferentes, porque numa delas ele acreditou que era melhor esperar entrar o dinheiro, para que ela tenha dinheiro sobrando, e aí ela dizimasse e primiciasse. Só que ele não entendeu exatamente o contrário. Quando nós queremos investir para crescer, nós temos que pôr primeiro, para pegar o resultado depois, e isso é uma coisa difícil para o ser humano. Como é, eu vou pôr, e depois que eu vou receber, fica tranquilo, você faz isso e acaba alcançando o seu objetivo. Então hoje, nós falamos para você de todas as áreas, mas hoje é um dia que nós trazemos as nossas primícias no altar de Deus. Nós colocamos nas mãos do Senhor e entregamos a Ele, os primeiros frutos, vamos dizer, do mês. Nós costumamos fazer diferente, porque hoje ninguém mais planta, é difícil quem planta, é difícil quem produz uma peça, alguma coisa. Então nós combinamos o quê? Que nós pegamos o nosso ganho do mês, dividimos por 30, pegamos 30 avos e colocamos no envelope e entregamos ao Senhor, de preferência logo no primeiro dia que eu recebo, no primeiro dia do primeiro domingo do mês, exatamente para que isso possa ter continuidade, tá ok? Agora, vocês entenderam o que é que bloqueia os projetos de Deus na tua vida? Sim ou não? Senão começa tudo de novo. Eu pego outra palavra e começo tudo de novo. Porque a grande verdade é essa. O ser humano gosta de choramingar e dizer que Deus ama mais o Zé do que o Antônio, mais o Pedro do que o João. As pessoas se dão mais a Deus e por isso recebem resultados maiores de Deus. Quando você entende quem é o Deus da sua vida, você vai se entregar a Ele, e eu tenho certeza que Ele vai responder a você, e vai dar a você, não apenas naquele momento, mas Ele vai dar uma continuidade. Fica de pé, querido.